Digno é o Cordeiro de Deus de ser adorado, em tempo e fora de tempo. Querido, chegou a hora de nós podermos ouvir algo que vai fortalecer a tua fé, trazer a esperança para você. Como hoje foi me concedida a oportunidade de deixar o meu testemunho. Sem antes de eu começar, eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 28. Você que está com a Bíblia Sagrada na sua casa, abra por gentileza. Me acompanhe juntamente aqui. Pois está lendo para a gente tomar um pouco de tempo. Está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente até aqui. Quero que você tome seu assento na sua casa, que você escute o que o nosso Deus faz na vida do ser humano que crê e que permite, de fato, em verdade, Ele transformar a vida dos tais. Para quem não me conhece, sou um humilde servo de Deus que estou procurando aniquilar as minhas próprias vontades para viver as vontades de Deus decretadas sobre a minha vida. Há muito tempo da minha vida vivia eu de maneira que para muitos não tinha jeito. É quando o ser humano olha com seu olhar carnal e olha para alguém e acha que não tem jeito e não tem saída, e decreta palavras que até mesmo fere estas pessoas. Não nasci eu no lar evangélico, no berço evangélico. Não tive um cuidado de um pai. Com pouca inteligência que minha mãe tinha, ela me procurava me instruir e me ensinar. Mas estou aqui nessa noite para dizer o que Deus fez na minha vida. O evangélico transformador que mudou o meu ser. Porque o evangélico verdadeiro não é de fato em verdade que releva o ser humano obter bens materiais, mas é verdadeiramente mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude, mudança na sua postura, mudança no seu falar. Esse é o evangélico divino da parte do nosso Senhor. E esse evangélico um dia me alcançou. Cresci numa comunidade aqui onde é que nós moramos, no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Você que não sabe, mas ainda vai ver esse testemunho. Cresci nesse bairro. E sobre esse bairro eu comecei de fato, em verdade, a conhecer as coisas do mundo já novo. Hoje eu tenho 29 anos de idade, mas desde os meus 12 para 13 anos eu comecei a conhecer a rua. E de fato, em verdade, a gente moramos em uma comunidade. Então a gente mora em lugar muito propício para as coisas erradas. De fato, em verdade, nós começamos a sair. Eu já era garoto e comecei, de fato, começar uma vida longe dos caminhos do Senhor. Só ouvia falar, mas não tinha ainda uma experiência com Deus vivo. E ali comecei, a partir dos meus 12 anos, fumando cigarro. E depois conheci a maconha e outras coisas a mais, até o ponto de chegar em um estado deplorável. De fato, em verdade, as drogas me alcançou. E o ser humano que está envolvido nas drogas, dele por si próprio não consegue sair. Porque quando o inimigo de nossas almas apresenta acerca de qualquer um ser vivente, e ele pega, desde a partir de então, ele passa a ser um prisioneiro do nosso adversário. E eu, por muito novo, comecei a sair, comecei a frequentar os bailes, comecei a beber, né? Minha mãe, ela trabalhava muito,
E meu irmão mais velho morava num lugar mais conhecido como favela ou comunidade, como você queira entender. E eu cresci, eu fugia para lá e conhecia as amizades do mundo, conhecia os bailes. Até aí tudo era prazeroso. Fui completando aos 18 anos, se tornei adulto e cada vez mais ia conhecendo cada vez mais as drogas. Até que eu cheguei praticamente no fundo do poço. Para mim, muitos diziam que não tinha solução. Mas eu me lembro de umas crentes maluca e doida, que o Senhor Jeová sempre enviava, aonde nós estávamos ali, em volta de 8 jovens, 7 homens e mulheres, e todos fumando ali. E de fato, em verdade, quando aquelas servas olhavam para mim, eu sentada naquela roda, e uma falsa felicidade que eu procurava obter para minha vida nas drogas. E quando aquelas servas de Deus batiam os olhos em mim, o Deus vivo paralisava elas diante de mim, e elas ficavam olhando para mim fixadamente, e elas chamavam as outras, ia de encontro a mim, e elas deixavam toda vez as mensagens que Deus utilizava os lábios dela para falar comigo. Mas eu, por estar naquele momento, a qual com a mente toda cheia de fumaça, eu não dava muito credibilidade, mas eu temia, porque eu sabia que aquele povo era um povo que de fato eu via algo neles que era diferente demais das outras pessoas. Eles tinham um idioma que não era da terra, mas era do céu. E quando eles começavam a falar, aquilo entrava dentro de mim. Mas eu, por ser jovem, não queria abrir mão das coisas que eu estava vivenciando como jovem. Por mais que Deus falava, mas eu cada vez mais fui se esquivando dos caminhos do Senhor. E logo mais conheci a cocaína, aonde que a tal dominou o meu ser. Todo ser humano que usa e pratica tais coisas, como fumar, como beber, como cheirar cocaína, ele é prisioneiro de Satanás. O inimigo de nossas almas se alimenta do que eles consomem. Ele se alimenta do que eles bebem. Ele utiliza a vida daquele que não tem Deus dentro dele para ele habitar e de fato, em verdade, ele se satisfazer com aquilo que aquele tal homem ou aquela tal mulher consome. É portanto que nós olhamos e perguntamos para algumas pessoas que estão na mesma situação. Nós perguntamos para ela, você até mesmo já perguntou, se ela tem desejo e vontade de sair. Mas é claro, ela vai dizer que tem, mas ela por ela mesma, ela não tem força para sair. Porque Satanás aprisiona de tal maneira que por mais que ela queira, ela não tem força. E eu vivi muito tempo assim, com a minha alma sedenta, querendo libertação. Fui completando até a minha faixa etária de uns 23 anos de idade, e cada vez mais se afundando nas drogas. Conheci o crack, mas ele não fez tão efeito na minha vida como de fato, em verdade, a cocaína. A cocaína, ela de fato, em verdade, dominou o meu ser. Eu não conseguia, de fato, em verdade, viver sem. Todos os dias da minha vida eu consumia, porque eu já não vivia, mas vegetava na terra. Mas durante a madrugada eu conversava, eu tinha muita fé no nosso Senhor, no nosso Criador. Eu só ouvia falar, não tinha comprometimento. E cada vez mais, gente, eu fui ficando no círculo vicioso, afundando-se nas drogas cada vez mais. A minha alma pedia socorro, mas nenhum homem na terra conseguiria ver. Quando eu entrava para dentro de um quarto escuro, ficava isolado quando já estava sob efeito de droga, num quarto escuro com luz apagada, fumando cigarro, cheirando cocaína e com a garrafa de cachaça, ainda novo. Eu me escondia de tudo e de todos. Quando aquele povo de Deus, que hoje a gente já não vemos mais evangelizar as comunidades, eles vinham, eu corria para dentro de casa, não porque eu queria, mas sim porque o Espírito que habitava sobre a minha vida não permitia de eu ficar diante deles. E eu vivi muita da minha vida assim, correndo, se escondendo.
Mas quando eu estava na sã consciência, sem álcool, sem droga, eu parava de frente para uma igreja e começava a ouvir aqueles irmãos pregar. Mas eu só não queria ainda comprometimento. E Deus ainda na madrugada, Ele sempre utilizava os seus servos para falar comigo. De maneira que eu, a qual por querer sustentar os vícios das drogas, acabei se enturmando no tráfico. Ali eu cada vez mais eu pude conhecer, de fato em verdade, um pouco do mundo do crime. E de fato o Satanás nos apresenta os seus manjares. A cujo veio um homem que saiu de cadeia e trouxe muitos armamentos para a nossa comunidade, que hoje já também já não está na terra, ele já partiu. E todo jovem era atraído por aqueles armamentos, e por nós se cria um linguajar mundano, tudo vem com facilidade. E eu ficava muitas das vezes na noite em ponto de venda de droga, armado até mesmo com fuzis, 2 pendurados. Minha família não sabia disso, mas eu passava a madrugada assim, num ponto de venda de droga, com mais 2, 3, tudo armado, sob efeito de droga. Mas Deus ainda enviava os seus servos lá. Sempre na madrugada apareciam homens corajosos, que abriam mão do seu bem-estar, do seu comodismo com a sua família, para ir onde é que o Senhor conduzia eles por intermédio do Espírito. E lá eles novamente eram utilizados, e Deus utilizava a vida deles para falar comigo. Mas eu não queria abrir mão. Mas isso me levou a uma consequência muito, muito drástica e triste. Por eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Tudo que era de bom na minha vida começou a se apartar de mim. Conheci uma menina, tive um filho que hoje mora com a mãe em uma comunidade. E eu sempre fui ser de trabalhador, mas eu sempre procurava obter um serviço. E uma certa feita, onde é que tudo começou? No dia 1º de maio de 2015. Muitas madrugadas eu passava chorando com o meu Senhor, pedindo para Ele me libertar daquilo. Mas eu não conseguia, não tinha força. E eu via os testemunhos de Lázaro cantando, e eu falava: Deus, se Tu és Deus vivo, faz isso na minha vida. Não queria eu entrar numa clínica de recuperação, porque achava que eu não precisava disso. Mas eu estava mal, eu estava no fundo do poço. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele foi preservando a minha vida. Por muitos desceram à sepultura. E no dia 1º de maio de 2015, foi onde que eu não aguentava mais. A minha alma clamava por socorro. Muitas das vezes eu olhava alguns cristãos saindo de um templo, e eu queria somente um abraço, porque ficava de frente a uma igreja. Ei, cristão, você que não tem amor pelas almas. Quando eu olhava para eles saindo com a sua família, e eu lá, aprisionado, eu falava: Deus, eu só quero um abraço, uma palavra. E muitos deles passavam, olhavam e não davam credibilidade para mim, porque era magro, feio, com os dentes todos cerrados. Hoje, graças a Deus, eu tenho os meus dentes, não está perfeitamente, mas estou, de fato, em verdade, bem melhor. Eu me olhava no espelho e, de fato, em verdade, eu não me via mais. Mas eu clamava, eu chorava muitas madrugadas. Eu dormia, acordava com papelote de cocaína no bolso. E muitas das vezes eu acordava, ia para o quintal, começava a chorar e derramando, e falava: Deus, me liberta, eu não aguento mais. Os meus pulmões já não aguentavam de tanto cigarro que eu fumava. Eu não queria, mas o espírito maligno muitas das vezes me conduzia novamente. Eu me lembro que muitas das vezes não tinha um cachorro no meio da rua, e temporal caindo sobre a terra de água, e muitas pessoas iam até lá em casa me pedir para buscar droga, e a qual também eu ganhava dinheiro para buscar. E eu passava a madrugada inteira cheirando cocaína, fumando cigarro e bebendo cachaça. E quando eu entrava para dentro de casa 5 horas, 6 horas da manhã, quando eu fechava os olhos, mais ou menos 2 horas, já tinha gente num quartinho onde eu morava, pequeno. Os jovens também, que são meus conhecidos, eles já estavam de frente um para o outro discutindo, e eu deitado em um colchão.
E eles discutindo, me chamando entre eles e batendo novamente no saquinho de cocaína e me chamando. E quando eu abri os olhos e olhava, eu falava: Deus, de novo isso. E eu, por já estar entregue àquilo ali, novamente eu voltava a fazer de novo. Mas a minha alma por dentro, ela gritava por um socorro, a cujo ninguém na terra pode ver. Mas o Deus vivo, que é qual olha lá do céu, se de fato e verdade sabe onde é que está essas almas, Ele ficava analisando o meu ser. Porque nem Deus, tanto Deus e tanto nosso adversário, ambos trabalham na vida do ser humano, no que aquilo, na forma do que ele vai deixar ele trabalhar. Assim é o nosso adversário também. Quanto mais nós temos legalidade, mais ele vai trabalhar na sua vida. Quanto mais nós damos legalidade e liberdade para o nosso Senhor, assim ele trabalha nas nossas vidas e muda para a honra e glória do nome dele. Eu já não aguentava mais aquela vida de sofrimento. E então foi onde que tudo começou. Dia 1º de maio de 2015. Eu fui parar dentro de uma penitenciária. Eu vivia livre carnalmente, mas estava preso espiritualmente. Em uma prisão cujo homem natural e o homem carnal não pode ver. Somente alguém que é um pouco espiritual, esse tem a capacidade de enxergar a vida de um ser vivente e ver do que ela está passando, do que ele está passando, não é normal. Então eu pedia muito para Deus me libertar. Eu chorava nas madrugadas. Eu me lembro que Deus um dia utilizou a vida de alguém pregando em um rádio. Eu botava um rádio na programação evangélica, e eu utilizando ali aquela cocaína e bebendo, né, cachaça e fumando. Eu lembro que o meu coração começou a bater muito rápido, como nunca tinha visto. Eu tinha certeza e a convicção que eu ia passar mal. E quando aquele homem que estava fazendo uma simples, de fato e verdade, uma programação, a qual aquilo que ele estava, que chama-se de, como eu posso falar, de anúncio. Ele mudou do nada o que ele estava fazendo, mas eu estava sentindo dor no meu coração e uma espontada. E ele mudou os anúncios e começou a entrar dizendo: vamos orar, porque Deus nessa noite tem livramento. E por intermédio daquela noite da vida daquele homem, Deus utilizou por intermédio de uma programação para falar comigo. E ele dizia assim, e ele começou a orar e foi tomado. Ele disse: jovem, não sei onde é que tu estás, mas o meu Deus sabe onde é que tu estás. E Ele manda te falar nesta noite que está te dando livramento de morte, o livramento de overdose. Enquanto ele falava por intermédio daquele rádio, as palavras dele iam me limpando, e eu começava a chorar, e o meu coração começava a sentir alívio. E novamente eu ia para ali para o quintal e começava a despejar aquele arco de cocaína e jogar cachaça fora, e chorava. E eu pedia para Deus: Deus, me leva para um lugar longe, porque eu não queria entrar numa clínica de recuperação. A minha mãe morava um pouco mais distante, aqui na Coab. Eu morava mais um pouco aqui abaixo, no Parque Planetário. Enquanto eu estava saindo para vir descansar na casa da minha mãe, chegou uma notícia. Mas de tarde, houve um presbítero que ele me chamou. Ele falou: Jesus quer falar contigo. E novamente já estava sob efeito de cocaína, era mais ou menos umas 5h30. Ele falou: vamos participar do culto hoje. Eu falei: hoje eu não posso. Com vergonha, ele do meu lado me abraçando e dizendo: Jesus quer falar contigo. Eu falei: eu até quero, mas hoje eu não posso, porque já estava sob efeito de cocaína, envergonhado, bebendo cachaça e fumando cigarro. Ele: vamos embora lá, rapaz, com toda a delicadeza e de fato e verdade, mansidão, me chamando. Mas eu já estava sob efeito de droga, Guilherme. E eu olhei para ele e falei: hoje eu não posso, por mais que eu queria, mas eu não conseguia. Quando foi chegando a noitezinha, eu fui fechar a porta da minha casa, ali onde é que eu de fato e verdade dormia. E chegou essa proposta, quando eu estava saindo na esquina, de fazer um assalto. Já tinha saído do tráfico de droga, porque minha mãe tinha sofrido um AVC. Então deu um tempo. Eu estava mais ou menos um mês sem, de fato e verdade, estar envolvido com o tráfico. Tinha pedido ao menino que era responsável para me sair, e ele falou: tá tranquilo e tal.
e eu fiquei um pouco só utilizando drogas e cada vez mais, mas eu não conseguia sair. E lembrava todas as vezes que Deus enviava uma crente doida para falar que tinha algo para fazer por intermédio da minha vida. E quando chegou essa proposta, amados, hoje o meu garoto ele tem 8 anos de idade e mora com a mãe. Eu queria dar alguma coisa para ele, porque a gente somos pai. Independente da forma de vida que nós vivemos, nós não queremos ver o mal dos nossos filhos, mas queria mandar um dinheiro cuja nós temos uma responsabilidade. Eu não consegui. E quando eu cheguei nessa esquina, já tinha um rapaz me chamando, e tinha uma turma arrodeado na beira do valão, e todos eles, tudo jovem. E um que foi preso comigo, ele era baterista da igreja. E muitas das vezes eu observava esse jovem. Eu ficava do lado de fora ouvindo as pregações. Ele tinha uma namorada. Ei, jovem, vigia. E quando ele tocava aqui, e de vez em quando ele saía para frente da igreja, ele pegava a namorada, ia para sua casa e tinha relações sexuais e voltava e tocava nas coisas de Deus. E quando ele não estava dentro da igreja, alguém chamava ele para dirigir os carros e fazer arrastões, ele ia. Mas Deus sempre orientava aquele jovem, e eu sempre tive a oportunidade de estar perto, quando Deus enviava o seu despertador para falar com ele. E quando eu cheguei na esquina, o rapaz me chamou, e eu falei, não, estou indo para casa. Ele falou, vamos embora ali, fulano está te chamando. E quando eu cheguei lá, já tinha uma turma. Aí começou. Esse lugar longe que eu pedia para Deus me levar, Ele me levou para uma penitenciária. Fui fazer esse assalto, e esse assalto me levou a entrar na penitenciária. Fomos pegos mais ou menos aqui na Austin Luiz. De fato é verdade, fomos em Queimado. Quando chegou em Queimado, eu era o mais velho. E quando nós chegamos na comunidade, pegamos drogas e estamos vindo no meio da rua. E aquele jovem que estava também no nosso carro, que ele era o segundo mais velho, mas tinha um de menor, e o baterista da igreja também dirigindo com 18 anos. E quando eu estava vindo meia dúzia de crentes, ele pediu para jogar o carro em cima. E eu estava com medo, apavorado, porque nunca tinha ido para a pista. E eu falei, você está maluco? Ali só tem cristão. Eu me lembro como hoje, eram duas varoas e 2 varões e uma criança. E ele falou, e daí que é da igreja? Eu falei, ali só tem cristão. Se nós jogarmos o carro em cima dele e só tocar no fio de cabelo dele, o Deus vivo, Ele não vai deixar nós chegar em nossas casas, porque Ele vai nos abater. Aí eu disse para aquele que estava dirigindo, eu falei, e tu sabes muito bem que tu é evangélico e não deveria estar aqui. Foi onde que entrou em conflito, né? Aquele jovem se exaltou comigo e eu se exaltando com ele para não jogar, até que caiu um temor dos outros 2. Mas ele falou assim, e daí que é da igreja? Aí que nós temos que assaltar. E eu disse para ele, está repreendido em nome de Jesus. Mas aquele se conscientizou que estava dirigindo, e a qual não deu credibilidade, nós passamos. E desde então começou uma discussão. E quando nós viemos de lá para cá, eu ia descer aqui na Austin Luiz para vir para minha casa, eu ia abandonar aquele momento. E de fato é verdade, os outros falaram, não, Jackson, espera, vamos voltar. Fomos fazer o retorno na Rimagé. A gente fomos pegar uma moto para um rapaz que era responsável daqui também no tráfico. E nós estávamos no carro. E quando nós voltamos, não conseguimos. O jovem conseguiu parar a moto, me chamou. E quando ele me chamou, eu falei, eu não vou. Fechei a porta, abordamos uma moto que apareceu do nada. E ele me chamou para ir com ele. Eu disse que não, fechei a porta e fiquei com os outros jovens. E aí foi onde que tudo começou. Nós vindo na Austin Luiz, apareceu a Polícia Federal, do nada abordou. Viu uma perseguição até mais ou menos aqui perto do Feirão das Malhas. E ali eles vieram atirando no nosso carro da Petrobras até aqui no Feirão das Malhas. E nenhuma bala pegava no nosso carro. E era a distância mínima que nós escutávamos os vultos da bala passar. Eu me lembro muito bem, mas eu já sabia que Deus estava com a mão ali, querido. Eu ainda não tinha comprometimento com Ele, mas por muitas das vezes eu ouvia o nosso Deus falar comigo. Não precisa você ser crescido no lar evangélico para ouvir a voz de Deus.
Até que tudo começou, fomos pegos e fui parar, de fato, em verdade, na delegacia. Chegou lá, tirou as nossas roupas, fiquei com a bermuda. Entramos para um cubículo pequeno de 3x3, se não me engano, 2x2. Tiraram a nossa camisa de meia-noite até as 10 do outro dia. Era uma boca de um cano mais ou menos de 100 ou 150. O ar-condicionado jogando ar gelado para dentro, ali onde é que nós ficávamos. E nós passamos a madrugada toda assim. Deu 10 horas, eu já estava se tremendo, pedindo para aqueles rapazes, os policiais, abrirem, né, ali aquelas portas e desligar. Eles falaram que o táxi já estava chegando. Eu achei que era brincadeira, mas era o carro que transporta os presos. E fui parar, de fato, em verdade, no banco 10. Já cheguei acamado e fiquei ali meditando novamente. Fui preso e a notícia, de fato, em verdade, ia chegar até a minha parentela. E quando eu estava lá deitado, amados, acredite se você quiser, eu estava meditando e falando: Deus, tanto que te pedia para ser liberto, e olha onde eu vim parar, Deus, em uma prisão. E agora minha família, Senhor, vai ficar sabendo, vai vir de fato, em verdade, o desprezo. Mas do nada, querido, o Senhor começou de fato, em verdade, a falar comigo. Alguém gritou: é o momento de reflexão, vai ser feito o culto. Gritou na galeria. E eu estava com febre, acamado. O rapaz comigo ali, baterista, que foi preso, meu de processo. E quando eu perguntando para Deus essas coisas, Deus começou. E eu disse: Senhor, até aqui tem gente pregoando o teu evangélico. E do nada, querido, eu ouvi a voz do meu Senhor falar comigo. E Ele disse assim: é esse caminho que eu quero que você siga. Eu ouvia nitidamente dentro de mim essa voz mansa e suave falar. E Deus, de fato, em verdade, começou a trabalhar ali. Aí eu falei pro rapaz: vai baixar para adorar, pro rapaz que era baterista. Ele: não vou não. Eu falei: se lá fora você buscava, agora aqui você tem que buscar e se arrepender do que você fez. Até aí tudo bem. Fui transportado para um lugar, Água Santa. E quando eu cheguei em Água Santa, caí numa cela que já tinha os irmãos ali com culto. E eu fiquei de responsável sobre esse culto, que eles foram de transferência. De tanto eu ficar de responsável e fazer o culto, Satanás se levanta. Lá não tinha droga. E de fato, em verdade, era um presídio de segurança muito rígida. E quando eu cheguei, de fato, em verdade, fiquei responsável de fazer o culto, tal, beleza. E ali um rapaz se exaltou comigo e eu com ele, e nós discutimos. E quando eu discutindo com meu ânimo exaltado, passei perto de um e ele estava falando que abalaram umas trouxinhas de maconha em outra cela, que conseguiram passar na revista. E eu pedi àquele rapaz para separar duas para mim. E quando eu cheguei até ele para pedir, ele disse assim: você é o único cristão que tem aí, você não pode fazer isso. E eu falei: não, pega lá, porque eu já estou assim, assim, assim. Ele falou: não, cara, não faz isso. Ele: você que sabe. Aí, quando eu falei: pega lá, quando chegar eu te dou o dinheiro. Mas era difícil ter. Eu fiquei praticamente uns 3 meses em Água Santa. E quando eu dei 3 passos, novamente o Senhor bradou dentro daquela penitenciária. Ele falou comigo. E Ele disse assim para mim: você vai querer voltar para a vida a qual eu vou te tirar? Você vai querer voltar para a vida a qual eu vou te tirar? E eu não conseguia ficar parado, porque eu ouvia a voz e ninguém ouvia ali. E novamente eu falei: Deus, me perdoa, porque eu ouvi e reconheci a voz do meu Senhor. Se ajoelhei lá atrás, pedi perdão ao Senhor. E ali naquele momento, de fato, em verdade, quando eu estava pedindo perdão, alguns jovens que estavam lá estavam achando que eu estava maluco, e uns perguntando para uns outros. Eu ouvi eles falar: tá ficando maluco esse cara? E o outro falou: não, é que ele é o irmãozinho daí. Até que o Senhor começou, depois desse acontecimento, Ele me deu um sonho. A partir de então, o Senhor começou a me dar sonhos proféticos, ou seja, revelações em sonhos. Ele me deu um sonho que a qual ia para um lugar, e esse lugar tinha um muro muito grande, e a qual em cima as cercas de arames, de corrente elétrica, e umas grades para cima.
E quando eu fui de transferência, eu fui para Japeri. Quando eu cheguei em Japeri, que a qual o carcereiro levou eu e mais uns 7 ou 10, e que se abriu as portas, era um corredor, um muro, era um corredor, muro grande, e desse lado ficava as galerias. E quando eu cheguei naquele lugar, o que eu tinha sonhado em Água Santa eu estava vendo diante dos meus olhos. Quando o carcereiro abriu as portas e botou nós para dentro, e nós ficávamos soltos no corredor, que depois ele tinha que voltar para botar nós para dentro da cela. E quando aquele carcereiro saiu da vista dos presos, que ficava 2 praticamente do lado de fora, botando ali as alimentação para outros que estavam presos, eu estava olhando o que eu sonhei, o que eu via em sonho. E quando aqueles homens puxaram de dentro da cela saco de drogas assim, porque o nosso Senhor, de fato Ele é verdade, Ele cria meios para ver de fato e verdade o que nós vamos fazer quando estamos diante daquilo que Ele botar nas nossas vidas e deixar a decisão em nossas mãos. Eu nunca vi aquilo, era igual a feira. E quando eu entrei sobre aquele lugar, eu falei: Jesus, o que estou fazendo aqui? Porque lá em Água Santa não tinha, e para onde que eu fui tinha em quantidades, em muitos. E eu fiquei numa cela que tinha em bala, de fato em verdade tinha prato que nós comemos assim de comida. Esses pratos lá dentro eram utilizados de fato para embalar drogas, para ser trabalhado. E eu falava: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. E aquele jovem falando, oferecendo, eu falava: não faço mais isso. Parou de frente para mim, e eu falava: não faço mais isso. E ele falou: por que? Você é evangélico? Eu falei: sou. Aí ele falou: tem um pastor lá atrás. Aí eu fui em direção ao corredor, conheci o pastor, um homem, servo de Deus, jovem, muito usado na mão do Senhor. E naquele lugar eu fiquei praticamente uns 3, 4 meses. E ali foi a provação, porque o Senhor, quando Ele quer ver de fato em verdade alguém que quer mudança, Ele vai criar situações para ver qual é a sua atitude, independente do conforme esteja o ambiente. Se você vai de fato em verdade a qual abrir mão daquilo, ou vai querer assumir um comprometimento com Ele. E lá naquela penitenciária eu fui provado verdadeiramente. E Satanás muitas das vezes me sentava, porque eu via a felicidade que a qual eles só tinham quando estavam consumindo drogas. E quando eu, a qual de fato em verdade olhava, e eu falava: não quero mais isso para minha vida. E a qual eu começava a louvar, e muitos homens começavam a me chamar de maluco, e dizer que eu era doido, porque eu estava cantando, porque só estava ali. E eu começava a rir, e ficava deitado e falava: Deus, se for para ficar maluco te louvando, que eu fique, mas não deixe voltar para a vida a qual de fato e verdade eu vivia. O Senhor me limpou de tal maneira que a qual até mesmo eu fiquei assustado, porque se cumpriu na minha vida a palavra que está escrita no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que todo ser humano precisa conhecer. A verdade ela é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, amados, que é o Filho de Deus, ela nos ajuda. E tem mais, está escrito assim: e se o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livre. Então Jesus me levou para esse lugar. No meu pensamento eu queria para um lugar longe, mas de tanto eu pedir e pensar, para onde que Ele me levou? Para uma penitenciária. E não tenho vergonha de falar, queridos, porque nós devemos apresentar o nosso testemunhos diante da sociedade, diante do povo que ainda a qual busca a face do Senhor, para que a fé deles não venha a ser de fato em verdade esmorecida, mas venha cada vez mais crer que o nosso Deus cura, transforma e liberta e batiza com seu Santo Espírito. E a qual naquele lugar eu fiquei pedindo para Deus me tirar daquele lugar, porque era um barulho, era muito cigarro, era muito cheiro insuportável. E a qual Deus me deu um sonho com um filho de um rapaz, a qual eu entreguei para ele, e eu falei: rapaz, eu te via isso, via você lá fora, vi o filho dele em sonhos. E logo depois eu tive um sonho. Eu ia para o complexo de fato em verdade, complexo de Jericinó, e fui para Bangu Doce. E lá conheci de fato em verdade
Deus me deu o sonho para onde que eu ia, e lá aconteceu. E minha vida lá naquela penitenciária foi servindo ao Senhor. Conheci um obreiro e lá nós fazíamos a obra na galeria dos ímpios, na galeria G10, ela ia até a galeria 17. A galeria 17 estava, de fato, em verdade, para ser inaugurada, e foi inaugurada como uma galeria evangélica. Foi aonde lá eu pude conhecer o poder de Deus. Muitos só ouvem falar, muitos de fato em verdade sabem que tem, mas nunca experimentaram o poder de Deus. E lá dentro daquela penitenciária eu pude conhecer de fato em verdade os mistérios, eu pude presenciar de fato em verdade coisas sobrenaturais, eu pude viver coisas sobrenaturais. E lá de fato eu fui utilizado. Cada vez mais o Senhor me dava sonhos proféticos, sonhos, e cada vez eu via homens saindo, ganhando a liberdade, chegava até ele, até que um belo dia, esse obreiro que a qual caiu na galeria dos ímpios comigo, a gente estava na 10, enquanto ainda o nosso nome não foi transferido para 17, na galeria evangélica. E lá naquele lugar ele me trouxe a passagem de José, e ele disse assim: Jackson, aqui está escrito o que José vivenciou dentro da prisão. Tudo isso porque todas as vezes que eu entregava um sonho, que não era um sonho de fato e verdade da minha parte, mas era da parte de Deus, ele a qual dizia que José, a qual interpretava os sonhos, mas eu não conseguia interpretar, eu somente tenho sonhos, há revelações em sonhos. E ele falava assim: José ficou 3 anos no cárcere, eu tinha mais ou menos a qual uns 9 ou 7 meses, e ele dizia: mas isso é revelações de Deus. E eu falei: eu não posso ficar 3 anos. E ele falou: se Deus quiser você vai ficar até mais, mas isso é para você ajudar aqueles que vão querer resposta de Deus. E eu estava esperando a resposta, querido. A minha sentença foi de 11 anos e 6 meses regime fechado. Eu fui sentenciado por causa de fato em verdade, fomos pegos em flagrante. Eu fui pego com o de menor, e por ser mais velho, eu peguei de fato em verdade tudo o que estava lá constando: corrupção de menor, porte de arma, formação de quadrilha. E o meu de processo era um baterista, conheci desde garoto, pegou 9 anos e 6 meses regime fechado. E quando eu fiquei sabendo da notícia, ainda estavam na galeria dos ímpios, eu comecei a chorar. Veio um temor muito grande. Eu só ia sair na lei do homem ano passado, que era 2019, mas eu fiquei praticamente 1 ano e 7 dias naquele lugar. Mas nesse lugar eu desci as águas. Lá dentro eu aceitei Jesus. Lá dentro cada vez mais Jesus utilizava a minha vida, de maneira que até eu mesmo me espantava, porque eu achava, por eu ter crescido nesse ambiente, eu achava que nunca Deus ia utilizar a minha vida. Até que então eu botei para recorrer e tal, fiquei ali esperando. E lá tinha o culto, que a qual era louvor e adoração e batismo com o Espírito Santo. E eu queria aquilo para mim, porque eu via os irmãos sendo batizados na galeria evangélica. Era 53, não passavam disso na galeria evangélica. As outras galerias, desde a primeira galeria do número 1 até o número 17, era superlotação, era 160, 150, mas os homens não queriam comprometimento com Deus, e na galeria evangélica só ficava esse número. E de fato, em verdade, ali eu conheci. Quando eu cheguei naquela galeria evangélica, junto com a qual o meu de processo e o outro rapaz que era obreiro, a qual já tinha homens no chão arrebatado falando em línguas. Eles estavam ali, de fato, em verdade, em espírito falando em línguas, mas de fato eu fiquei analisando e o culto rolando naquele lugar. O chefe de segurança era pai de santo, eu não sei o que ele era, porque ele andava com as guias. Ele não entrava na galeria evangélica, porque de fato, em verdade, ali havia o sobrenatural de Deus. Descia as águas e chorava quando o pastor perguntava, pastor Roberto Lemos, nunca vou se esquecer. Considero ele até hoje como meu pastor. Hoje eu tenho um pastor que é responsável de me pastorear, que é o pastor Adilson de Oliveira, aqui onde é que nós congregamos.
mas ele foi alguém que de fato e verdade nos ensinou algo que nós precisaríamos entender. Aceitei Jesus, se batizei, e eu chorava porque não recebi o batismo, até que estava num culto, num pátio de visita, veio uma senhora que foi visitar o seu filho, eu não sei, e nós ficávamos chamando o povo que queria receber a oração. E quando eu perguntei para ela, você quer oração? Ela falou, não, eu vim orar por aquele pastor, que era de fato e verdade aquele que fazia a obra comigo. E ela, de fato e verdade, ali Deus utilizou a vida da serva dele naquele lugar. E eu olhava as servas sendo tomadas em espírito, e Deus desmanchando os laços, e falava, Deus, tu fala com todo mundo, e por que não comigo? E quando eu fui se aproximando da mulher para de fato estar em posição de mão atrás de outra, ela olhou para mim e disse assim, ei jovem, você já é batizado? E eu falei, nas águas sou. Ela, e no Espírito Santo? Eu falei, não. E ela veio assim, estava mais ou menos uma distância de uns 3 metros. Ela veio, Mateus, de fato olhando para mim, rajando em línguas estranhas e apontando com o dedo de profeta e dizendo, se tu não é, tu vai ser. E ela começava a liberar a palavra, e ela dizia, eu não via, mas ela via, e ela dizia assim, porque eu vejo sobre a sua cabeça uma pomba como o formato de uma águia, e o Senhor tem algo grande para você lá fora. E eu fiquei, ela falou, você crê? E eu falei, creio, então recebe. Pegou minhas mãos e falou, recebe, porque o Senhor é contigo. E ali, de fato, em verdade, eu fui para dentro novamente, acabou assim a visita, e voltei para lá. E fiquei, de fato, em verdade, analisando tudo, mas eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. E entrei na cela e começava a chorar e falava, Deus, por que tu não me batiza? E comecei a se lembrar de tudo que eu fiz desde a minha mocidade, desde a minha pequenez. Toda vez que falei algo, que pensei algo, que olhei, tudo vinha à memória e comecei a chorar. E ela deixou essa palavra sobre a minha vida. No culto o pastor disse que Deus tinha revelado que 3 pessoas iam ser batizadas com o Espírito Santo. E quando eu estava lá em cima, de fato e verdade, esperando isso acontecer, o pastor veio com uma lista com praticamente uns 10, 15 nomes. E ele, de fato e verdade, sempre quando tinha culto, ele dizia que Deus estava revelando e que as próximas consagração Deus ia surpreender muitos jovens. E ele sempre deixava a deixa, ele dizia, Deus está separando homens, vai levantar homens. E olha, Deus está cada vez mais me confirmando, a próxima consagração pode ser vocês. Até que uma certa feita ele chegou e dizendo assim, chamou todos os que estavam na lista que Deus mostrou para ele. Ele foi chamando. E os outros, ele falou assim para os outros, volte a fazer o que estavam fazendo. E para nós ele começou a dizer, foi Deus que a qual me revelou a cada um de vocês. Deus vai levantar alguns aqui como evangelista, diáconos, presbítero, obreiros. Mas tem uma prova para passar. Quer saber qual é? E todos a qual queria saber. Ele dizia, a prova é 3 horas de joelho direto. E todo mundo olhou para um e para o outro, porque nós orávamos praticamente 1 hora. E de fato, em verdade, quando ele disse aquilo, os irmãos falavam assim, olhou todo mundo para a cara do outro. E ele perguntou para um, e aí fulano, vai passar? Ele falou, vou passar pela prova dando glória a Deus. E todo mundo foi no mesmo embalo. E quando nós chegamos assim, ele falou, vem, me acompanhe. Separou um cantinho para nós e disse, é todo de vocês. Só se levante quando eu entrar no meio de vocês dizendo amém. E todos nós fomos. De todos, praticamente 15 jovens, só um se levantou com 10 minutos. Os demais jovens, todos a qual foram enchidos por uma glória que a qual habitou no nosso meio. E não queriam parar de orar. O pastor entrando, gritando, dizendo amém, amém, amém. E a qual ali ele nos parabenizando. E de fato é verdade, nós levantamos. Porque passamos 2h30. Esse era o propósito, mas ele falou de fato que era 3 horas. E quando ele levantou ali, nós abraçamos, se preparamos para o culto, com um púlpito como esse. Tinha as garrafas de azeite em frente. E quando aquele pastor chamou a cada um dos nomes, eu fui consagrado ao obreiro. E quando aquele pastor derramou sobre aquele azeite sobre mim, eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu senti
todo o meu ser arder em fogo. Eu nunca tinha sentido aquilo, e todos que me abraçavam, de fato, em verdade, eles diziam: você está pegando fogo, porque quando aquele homem, ele é qual, de fato, em verdade, conduzido pelo Espírito, que derramou o azeite, ele disse: Jacos, a partir de hoje, recebe a autoridade que Deus está te entregando. E derramou aquele azeite, o azeite que desceu, não somente o terreno, mas sim do céu, me ardeu de fato, em verdade, da cabeça à planta dos pés. E logo depois veio o batismo com o Espírito Santo. Até que um belo dia, eu fui numa intercessão. Tinha um diácono que ele é muito usado, o diácono Lucas, da favela da Nova Holanda. Um jovem simples, mas quando Deus começava a utilizar a vida daquele jovem, um jovem magrelo, de óculos, fundo de garrafa mais ou menos. Quando ele começava, ele era responsável do círculo de oração. E quando ele começava a marchar e falar em variedade de língua, o outro que tinha dom de interpretação de língua tocava nele, e nós já sabia que Deus ia trazer a mensagem ali, que ele ia liberar a mensagem que Deus ia liberar para ele. Mas ele sempre ele dizia: Deus não somente quer me usar, meus irmãos, Deus quer utilizar a vida de vocês, mas vocês precisam dar lugar. E até que um belo dia ele estava triste, passando por uma situação, e eu de frente para a cela dele, porque nós tínhamos um corredor para nós ficar andando, que era aberto todos os dias, a galeria. E ele disse assim, eu falei: e aí, Lucas, tudo bem? Ele falou: mais ou menos, varão. Jaquim, mais ou menos, estou precisando de uma resposta de Deus, ora comigo. E eu falei: amém. E quando nós estávamos ali, ele falou: aparece amanhã na consagração, na intercessão. Eu falei: amém, vou lá. E aquele dia o Espírito Santo me incomodou de tal maneira: vai, porque eu já ia perder a hora. Nós poderíamos fazer os nossos afazeres, mas tinha culto, tinha consagração, tinha intercessão. E quando eu cheguei lá, da mesma forma que eu cheguei de joelho, era mais ou menos 8 jovens, e cada um orava 5 minutos ou 6. E desde o momento que eu se posicionei de joelho, e tinha que esperar todos eu orar pelo propósito, que agora eles pegavam as praquinhas. E quando eu fui de fato, em verdade, orar ali, orando, ele começou a marchar. E quando naquele dia ele parou de marchar, a presença do Espírito Santo ficou toda sobre mim. E de fato, em verdade, ele me dominou, e ele me conduzia a falar um idioma do céu, e eu achava que era coisa da minha cabeça. E eu falei: eu não falo essa língua, mas já era batizado. E ele falava: fala. E quando eu liberei a primeira sílaba que ele me conduzia a falar, eu fui tomado de uma tal maneira que não conseguia parar de falar em línguas. E quando eu comecei a falar em línguas, o outro que estava segurado nas minhas mãos, um pequeno jovem, ele começou a marchar e rodar. Ele começou a marchar, não rodar, mas sim marchar e falar em línguas. E ele interpretava o que Deus falava por intermédio dos meus lábios para a igreja, e a resposta do irmão. Deus falou, deixou a graça. Eu saí dali tomado. Eu entrava nas celas orando em línguas. Eu não conseguia parar de falar em línguas, porque Deus falou, deixou a graça, mas eu não conseguia parar. E dizia para os irmãos: amados, não estou conseguindo parar. E ele dizia: o Espírito é sujeito a você, a profeta. Uma coisa é verdade: o Espírito sujeito ao profeta é o Espírito do profeta. Mas o Espírito de Deus, quando ele quer falar, ele fala. E a qual nós de fato, em verdade, eu entrava em Deus, a qual os irmãos entravam na cela comigo, e nós começávamos a orar. Até que no outro dia a minha boca amanheceu torta. Eu tive uma paralisia facial. E a qual no outro dia eu me senti mal. Os irmãos olhavam para mim: por que tu estás assim? Eu falei: eu não sei. E uns diziam que era derrame, outros diziam que de fato era paralisia, mas eu não entendia. E comecei a chorar, porque Deus utilizou os meus lábios. E logo depois você amanhecer assim. Eu comia a minha alimentação, eu passei mais ou menos uma semana até ir para uma enfermaria. Ela caía do lado, e eu começava a chorar, e muitos irmãos diziam: por que aconteceu? Eu falava: não sei. E eu falava: Deus usou a minha vida e agora estou assim.
mas não blasfemei contra o meu Senhor. Eu só perguntava: por que, Pai? Por que, Deus, tu usaste e agora eu estou assim? Não conseguia dormir de noite por causa do remédio muito forte. E eu chorava e os irmãos oravam, e eu não conseguia entender, mas não blasfemei contra o nosso Senhor. Eu só perguntava por quê. Até que quando eu voltei, fui fazer os exames e foi constatado que eu tive uma paralisia facial. E eu, em uma dos cultos de libertação na sexta-feira, não consegui ficar, e entrei para dentro do meu cubículo e fiquei. E chamei um diácono chamado Ismael, um jovem que só tinha tamanho, mas era amoroso. E falei: diácono Ismael, ore por mim. E ele entrou: amém, Jaquim, vou orar. Com aquele amor todo, ele se abraçou comigo e começou a orar. Enquanto ele orava, eu começava a chorar. Eu chorei de molhar a minha blusa. E de fato, em verdade, ele dizia assim: Jackson, assim te diz o Senhor, foi Ele que te trouxe para esse lugar. Ele te trouxe para esse lugar para te dar uma libertação espiritual. Quando a outra chegar, você terá duas, porque uma você já tem, que é a espiritual, só falta a carnal. Mas o meu Deus manda te falar que foi Ele que te trouxe para cá, para te libertar, porque você não conseguia. E de fato, em verdade, Ele falou: a tua vitória é certa. Isso foi na sexta-feira. E quando foi mais tarde, eu comecei a ouvir a voz do meu Senhor novamente. Na quinta-feira eu tive um sonho. Entenda isso, querido, que eu estava olhando para o céu, uma pipa aparecia, e ela começava a me chamar para correr atrás dela. E eu falava para os irmãos: eu vou pegar aquela pipa. Eles diziam: tu tá maluco? Está tudo com cerca, com grade. Eu falava: eu vou passar por essas grades. E eu começava a escalar aquela grade, subia em cima do presídio. E aquela pipa que estava parada, ela ia como um jato, e ela ia embora. E eu começava a correr atrás dela. E ela ia passando por cima de todos os presídios. E eu escalava os muros dos presídios, que era alto, e passava por intermédio dos bairros, por intermédio de cima da casa, ia pulando casa. E ela vinha cortando muitos bairros. E ela caiu aonde? Aqui, no bairro onde é que eu moro, atrás da minha casa. E quando eu chegava, eu já via que estava no meu bairro, e a pipa caía atrás da minha casa, onde é que eu morava. E eu acordei. E quando eu acordei, tinha um obreiro que ele dormia na cama de cima. E eu disse assim para Deus, amados, eu falava: Deus, se tu vai me mandar embora desse lugar, se o Senhor vai abrir as portas do cárcere para mim, utiliza a vida dos teus filhos e fale comigo. Quando eu terminei a minha oração e disse amém, o de cima acordou, suspirando ofegante, e disse assim: Jackson, me dá água, me dá água, me dá água. Eu dei a água para ele. Ele disse que não via nada, ele ouvia. E ele começava a dizer: tu vai embora, Jaquim, tu vai embora. Ele dizia assim: Jackson, eu nunca fui aí fora, só sei que é assim porque minha mãe fala que é assim. Quem vê a reportagem que passa sobre Sérgio Cabral, sobre o que acontece lá dentro, você vê que na entrada tem uma barricada amarela pintada de preto e amarelo, tem uma cabine que fica os desip. Ele viu tudo aquilo ali, é uma reta e tem diversos presídios. E ele dizia: Jackson, eu sei que é uma reta muito grande e minha mãe fala que é assim. Eu nunca fui aí fora, mas enquanto eu estava dormindo, alguém falava comigo. E daí, da onde que você está, Jackson? Daí eu vi uma poça de sangue, mas era um sangue tão forte, Jackson, que você estava dentro deste sangue. E eu falava: que sangue é esse? Que sangue é esse, meu Deus? E ele dizia assim, que uma voz bradou e disse: este sangue é o sangue do Cordeiro, porque ele foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Aí ele acordou e começou a dizer para mim: tu vai embora, varão. E quando foi na sexta, Deus começou a falar comigo que o maior presente ia ser concedido um dia antes do Dia das Mães, que ia ser a liberdade. E eu saí do dia 7 de maio de 2015, um dia antes do Dia das Mães. Mas eu fui dormir. Também tive sonho que o carcereiro me chamava. E como foi, amados?
Assim foi. O que aconteceu que no sábado estavam todos os irmãos no culto de doutrina, e a qual ali ouvi o meu nome sendo chamado lá fora. E da mesma forma, conforme foi no meu sonho, o carcereiro lá na porta, e eu estou vendo alguém me chamar, e quando eles perguntaram o que era, e o carcereiro falou que era liberdade, e eu estou vendo aquela gritaria na galeria evangélica, o povo pulando, gritando, outros começavam a louvar, porque na galeria evangélica quando um sai, eles começam a louvar. E veio o primeiro, Jaquim, tu vai embora, Jaquim. E eu fiquei olhando assim, estava enfermo. Eu falei, para de brincadeira, Lucas. Evandro, tu vai embora lá, teu alvará, porque minha sentença estava que eu ia sair só em 2019. Mas o nosso Deus, que move céus e terra para nos dar vitória, Ele fez o impossível acontecer, para a glória do seu nome. E veio esse diácono que falou comigo, ele falou, me abraçou e disse, eu falei contigo que a tua vitória era certa. E de fato, em verdade, amados, eu estava desacreditado. Os irmãos teve que me botar para fora, para mim, de fato, em verdade, cair em si. E o Desip falando, vambora, chama esse preso aí, pergunta a ele se ele não quer sair. Até que veio o pastor, de fato, em verdade, que mora ali na comunidade da Mangueira, pastor Luiz Fernando, e ele veio com o meu alvará, o meu nome escrito, o meu de processo pulando, glorificando também junto com a igreja de Cristo. Mas eu estava desacreditado. Eu estava aqui no mundo da lua, eu vendo todos pulando, glorificando, o meu nome escrito lá. E eu falei, é sério isso? Ele é. E o carcereiro, vambora, me chamando. Aí foi aonde que eu saí. Jesus faz isso nas nossas vidas. Hoje tem mais ou menos 5 anos, né, Matheus? Estou aqui para falar para você que é um Deus vivo que liberta, um Deus que transforma e que batiza com seu Santo Espírito, um Deus que pega homens e mulheres que para outros não tem valia, não tem importância, para eles, porque para Ele escolhe todos esses, que para a humanidade não tem jeito, não tem saída, Ele escolhe. O ser humano não quer, Ele diz, eu quero esse, eu quero essa, para mostrar que Ele é Deus, e Ele fez essa mudança na minha vida. Então eu não sei qual é a circunstância da sua vida, eu não sei no que você está preso. Se você recorrer ao humano, você não vai obter sucesso, você não vai ter resultado. Mas se você recorrer e buscar no Deus vivo, você vai ter sucesso, você vai ter libertação, você vai ter transformação. Jesus entrou no meu ser de tal maneira que Ele muda. Quando o evangélico, de fato, em verdade, se cumpre na vida de alguém, ele não vive conforme ele vivia outrora, porque tudo é mudado, a mente, o coração, a forma de se posicionar, a forma de se vestir. Se o evangélico que você conhece não for transformador e não for libertador, não é evangélico. Porque o evangelho que Jesus pregava na terra era de fato, em verdade, aquilo que a qual de fato ouvia a mudança no ser vivente. E Jesus mudou a minha vida, me libertou da escravidão das drogas, do pecado, da fornicação. E hoje eu, como um simples e humilde servo, estou procurando me adequar cada vez mais. Estou procurando botar a minha vida cada vez mais no altar do Senhor. Estou procurando, de fato e verdade, consagrar a minha vida, se separar, de fato e verdade, para fazer o que o Senhor já de fato decretou sobre mim. Você que tem o seu chamado, você que tem que é escolhido de Deus para algo, querido, deixe o Senhor trabalhar. A forma de Deus, mãe, que pede pelo seu filho que está no vício das drogas, não é conforme você acha que ele vai fazer, porque eu também achava que da noite para o dia eu iria acordar e ia ser liberto, mas não é bem assim. O agir de Deus, a transformação de Deus sobre a vida de alguém, é conforme o querer dele. Às vezes alguns têm que passar por situações para que o Deus vivo venha se apresentar para ele. E o Deus vivo se apresentou para mim.
e o Deus vivo falou comigo, assim como ainda fala, porque nós ouvimos a voz do nosso Senhor. Então que esse testemunho possa servir de edificação para a sua fé. Envie para pessoas que você conhece, que a qual está no mundo das drogas. Recursos humanos, homens humanos não têm poder e nem a capacidade de libertar ninguém. Somente Jesus liberta, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E hoje estou aqui procurando ser útil na obra do Senhor, nessa obra que é grande, mas poucos são os trabalhadores que querem trabalhar. Essa obra que Deus quer mais daqueles que Ele chama comprometimento, responsabilidade e de fato, em verdade, postura, como alguém que vai resplandecer, como alguém que vai ser representante do céu na terra. Nós somos a testemunha viva de Cristo. Nós somos representante de um reino, e para esse reino se tornar visível no nosso mundo físico, é por intermédio das nossas ações. Jesus liberta, Jesus batiza. Me batizou com o Espírito Santo, me deu o direito de ir e vir. Já tenho mais ou menos 5 anos que estou de liberdade, tanto espiritual e tanto carnal. A presença de Jesus mudou o meu ser. A presença do Espírito Santo, de tudo que eu já experimentei, nem dinheiro, nem amigos, nem ninguém pode dar isso para você. Muitos falam nele, mas não conhecem ele, enquanto ele está apto para se chegar a você. O Espírito Santo, ele é Deus, ele quer morar dentro de você, ele quer habitar dentro de você de maneira sobrenatural, para que quando você andar, para que quando você venha falar, para que quando veja o seu vestir, homens, mulheres de Deus possam ver que você se veste adequado, como alguém que é digno de ser reconhecido como servo de Deus. Porque nós estamos no meio de uma geração que teme ao Senhor, e outras que não temem a Deus, outras que têm postura de cristãos verdadeiros, e outros que não têm postura de cristãos. O baterista que foi preso comigo, até hoje está desviado. Por muitas vezes fui como mensageiro de Deus para orientar ele, mas Deus não força ninguém a servir a ele. Se a pessoa de bom grato e com um sentimento de servir a ele, e com a certeza que não vai ser beneficiado aqui, mas sim lá, ele faz, mesmo que ele seja julgado, mesmo que ele não seja reconhecido por homens aqui na terra, mas eles têm a certeza que são reconhecidos no céu. Eles têm a certeza que não vão ser de fato e verdade beneficiados aqui na terra, mas no céu eles têm o seu galardão. E é isso que todos nós cristãos em gerais devemos ter a convicção dentro de nós. Tudo que você faz por reino de Deus ser reconhecido, querido, tenha certeza, os homens não podem ver, e também não faça para que eles venham ver. Faça porque o Senhor está te vendo, que Ele te contempla, Ele sonda você, os teus pensamentos, se é de boa intenção, se é com amor, se é de fato e verdade sem desejo de ser reconhecido. Mas Ele aceita toda boa obra que com si mesmo o seu coração está com amor sedento para fazer, para que o nome dele venha a ser glorificado. Estou aqui liberto para a glória de Deus. Alguns de nós não conseguem ver isso, a libertação na vida de um homem que Deus libertou. Outros conseguem ver e podem ver de fato em verdade. Eu não falava desse jeito, eu não se comportava do jeito que eu se comporto. Os meus linguajares eram de toda a gíria que você pode achar que existe no meio da comunidade.
Mas Jesus, quando Ele entra na vida do ser humano, quando Ele liberta a vida do ser humano, querido, Ele não liberta por metade, Ele liberta por completo. E nós vemos por intermédio das ações daquele que Jesus libertou. Quer conhecer alguém? Olhe para ela, veja os frutos que ela tem, porque é isso que Jesus deixou. Quer conhecer? Veja a árvore, os seus frutos. E Jesus libertou a minha vida. Estou nessa caminhada com Cristo, procurando ser útil, não de maneira como eu quero, porque eu sei a maneira que o Senhor quer utilizar a minha vida. Sei do que Ele falou comigo quando ninguém estava perto de mim, quando Ele não falou comigo dentro de templos, mas nas ruas, nos hospitais. Antes de minha mãe partir, ela teve o privilégio de ver a transformação divina, porque todas as vezes que minha mãe ia no templo, ela dizia que alguém dizia para ela que quando olhava a minha foto, acredito que Deus sempre levantava uma crente doida, um crente doido, para falar algo futuro que ia acontecer. E eu ria, e ela dizia: você vai ver, Jesus vai fazer. E ela chorava, mas depois eu saía da presença dela e ficava meditando. Amado, que esse testemunho venha servir para a sua vida. Só Deus liberta. Ele ainda é o mesmo, Ele não muda e nunca mudará. O ser humano pode pensar que ele mudou, os seus podem achar que ele mudou, ele não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, amanhã e será eternamente. Estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida. Se isso edificou a tua vida, compartilhe para pessoas que a qual precisa ouvir esse testemunho. Seja uma ferramenta que você vai compartilhar algo que vai trazer a memória da vida das pessoas que só Deus liberta, e só Ele verdadeiramente. Agradeço a sua atenção, você que ficou aí desse lado, de fato, em verdade, nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Envie para os seus amigos. O Evangelho de Cristo, ele tem que ser anunciado. Todos nós que recebemos uma libertação, uma transformação, a gente devemos apresentar o nosso testemunho, porque é bíblico. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Você que é alguém que está querendo mais da parte do Senhor, busque, invoque, perca tempo com Ele. Não se embarace com as coisas desse mundo, porque nós ampliamos o nosso conhecimento por intermédio das Escrituras. Você jovem, Deus quer utilizar a sua vida. Deus quer falar por intermédio de você. De vez em quando eu tenho uma responsabilidade muito grande, de quando o nosso Senhor põe palavras nos nossos lábios, para ímpios, para pessoas que Deus quer salvar. Deus quer utilizar você no meio da sua parentela, sempre pregoando a verdade, sempre induzindo a eles a querer desejar a salvação, e falar também sobre as coisas do inferno, das coisas que comete, que leva ao inferno. Seja um atalaia de Deus. Amados, eu deixo esse testemunho para a sua vida, e foi isso que Jesus fez. Essa mudança só Ele faz. Muda por completo, para a honra e a glória dEle. Agradeço a Deus por Ele me ajudar a estar de pé, porque nós temos uma batalha espiritual, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quanto mais você se aproximar dEle, mais Ele vai se aproximar de você. E como isso acontece? Pois digo, você consagrando a sua vida, perdendo tempo com as coisas dEle e se prontificando, buscando a sua face. Amém? A Bíblia diz que aqueles que buscam Ele de todo o coração, esse vão achá-los. Então que você venha ficar com essa palavra. Agradeça a Deus pela sua vida.
Em breve nós vamos estar junto, cultuando junto. Mas na sua casa não perca o foco de adorar o Criador. Não perca o foco de fato, em verdade, se humilhar, de chorar diante dEle, de desabafar diante do teu Pai. Esse sim não nos desampara. Esse sim recolhe as nossas lágrimas. Esse sim conforta o nosso interior. Esse sim sabe quando nós estamos por momentos de aflição, triste, mas quando nós se recorremos a Ele, Ele traz um bálsamo para nossas vidas. E aquilo que nós desejamos cada vez mais é a presença de Deus. Sem a presença nada nós somos. Precisamos buscar a presença do Eterno enquanto nós estamos em vida. Ei, desviado, você que está desviada, reveja o seu andar na terra. Você não sabe a hora que você vai sair. O Senhor quer te dar uma salvação eterna. O Senhor quer te levar para morar no reino dos céus. Mas para isso tem que abrir mão aqui. Tem que confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Com seu coração crer, mas com seus lábios confessar. E nascer da água e do Espírito. E permanecer na posição. Tendo comprometimento com o corpo de Cristo. Porque eu nunca vi, amados, pessoas que estão tanto tempo no nosso meio, mas não tem comprometimento com o corpo de Cristo, da Santa Ceia. Você precisa ter. E eu deixo essa palavra de reflexão para você pensar e meditar. Agradeço a Deus pela minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Posso encerrar orando? Amém. Você na sua casa se põe de pé comigo, por gentileza. É gratificante servir a Deus, amados. Sempre é gratificante. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse culto. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, poderoso és Tu, Senhor. Te louvamos porque Tu és digno e é merecedor de toda adoração. Obrigado pela vida que Tu nos deste, Senhor, para que nós possamos reconhecer que por intermédio da nossa vida o Senhor quer, meu Pai, ser que nós viemos, ó Deus, reconhecer que nós viemos Te adorar, meu Pai, porque para isso o Senhor nos criou, nos formou, e nós mesmos reconhecemos, ó Deus, que nós somos, ó Deus, aqueles adoradores, que de fato e verdade não temos bela voz, mas nós temos desejo dentro de nós de engrandecer ao Senhor, de cantar hinos ao Senhor e crendo a certeza que o Senhor recebe aquilo que nós estamos Te a louvar, Senhor. Nós Te pedimos obrigado por todos os feitos, Te pedimos obrigado por tudo que ainda o Senhor há de fazer. Pai, faça conforme agradável diante do Senhor sobre toda a sociedade, sobre todo o globo terrestre, de maneira, Senhor, que o Teu nome venha a ser exaltado entre as nações e todos venham reconhecer que só há um Deus que é digno de ser adorado, de exaltado e de se prostrar de joelho, somente o Senhor, ó Pai. Obrigado por nos dar a salvação, obrigado por ter enviado o Teu Filho amado para morrer por nós, por aqueles que já partiram e por aqueles que ainda hão de, Pai, nascer. Obrigado por esse momento, ser com todos governante, sem demais exceções, ó Deus, sobre o mal, sobre os bens, sobre o justo e sobre os injustos, da mesma forma que o Senhor tire de circulação se for possível, e Pai, faça agradável diante de Ti, para que os Teus venham governar, para que a nação venha se alegrar. Obrigado por todos os feitos, é o que nós Te pedimos. Cuide de nossa casa, de nossa finança, proteja no ir, no vir, no nosso andar, no nosso falar, nos ajude a se posicionar como a Tua igreja na terra. Obrigado, Senhor, é que eu Te oro em nome de Jesus. Estenda suas mãos como o formato de uma concha, encurve sua cabeça, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso fiel Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus, e aquele que crê e tem a certeza que vai morar no céu bem alto, digam amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo.